para uma família bem aventurada. Uma família bem aventurada. Então, leemos, irmãos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O trabalho da tua mão comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esse salmo é chamado Salmo da Família. E aqui eu gostaria de destacar duas situações do salmo que eu não vou me deter. É a relação do homem, desse homem bem-aventurado, que fala o versículo 1, com Jerusalém, que para nós hoje, contextualizando, seria a nossa cidade, né, onde nós moramos, e também a relação desse homem com os netos, filhos dos filhos, né, e paz sobre Israel. Então, a relação, para quem já tem netos, o salmo destaca, mas eu não vou me ater a essa explanação. E nós percebemos, então, né, que esses relacionamentos, eles são indispensáveis no seio da família. E eu não estou falando apenas aos homens, ao homem que teme ao Senhor, mas quero aqui me ater à família. É a família que procura temer ao Senhor, e aqui ela, naturalmente, o foco dela, o desejo dela é ser bem-aventurada. E nós vamos perceber, então, alguns desses relacionamentos indispensáveis. O primeiro deles é a bênção do relacionamento com Deus, como nós destacamos aqui na oração. Cada oração que fizemos aqui é um aspecto desse que virá na mensagem. A bênção do relacionamento com Deus na família. O versículo 1 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Né? Irmãos, existem famílias que elas só falam em Deus, elas só se despertam às vezes para buscar a Deus, para orar, para interceder, quando as adversidades chegam. Existem famílias assim. Né? Naturalmente, a situação de dificuldade no meio da família, alguém pode logo propor: olha, vamos orar, né? Vamos buscar mais a Deus. Mas nós precisamos ter relacionamento com Deus, buscar a Deus, andar nos caminhos do Senhor em todo o tempo. Nos tempos de adversidades, naturalmente, vão exigir de nós uma busca maior. Mas não deveria ser assim. Porque essa ideia de andar nos caminhos do Senhor é uma convivência. Por isso que lá no Gênesis diz que andou Enoque com Deus, tanto que Deus o tomou para si. Ou seja, Enoque tinha uma comunhão tão grande com Deus, e Deus com ele, de que Deus tomou para si. Ou seja, já que nós estamos num relacionamento tão profundo, você não vai provar da morte, Enoque, venha para cá. Algo assim excepcional dentre os seres humanos, alguém não provar da morte, como foi o caso de Enoque, que a Bíblia, claro, resiste. Então, a pergunta que urge, quando nós falamos do relacionamento, a importância da bênção do relacionamento com Deus, é como está o relacionamento com Deus da nossa família. Não é? Porque às vezes no ativismo e via igreja é bom, é importante, mas esse não conta. Olha, irmãos, quer ver um desafio hoje? Porque eu digo isso porque acontece lá em casa. O culto doméstico. Hoje é um desafio. Sempre foi, mas antes, me parece que nós tínhamos não é que nós
nós tínhamos tempo maior. Creio que não. Mas nós tínhamos um foco, não é, maior no culto doméstico. A ponto de os lares fazerem isso sistematicamente. Eu acho que só exceção do domingo. Mas dos dias da semana, estavam lá as famílias cristãs fazendo culto doméstico. Juntava pai e mãe, não é? Ou às vezes quando um dos cônjuges já se tinha ido, mas estava ali fazendo o culto, né? O chamado culto doméstico. A literatura nossa do manancial, que é boa, devocional, que até hoje a União Feminina coloca diante das igrejas batistas. Então, mas a gente nota, e eu digo isso, não é? Não tenho vergonha nenhuma, porque é uma realidade até lá em casa é difícil de fazer. Entendeu? O culto doméstico. A gente tem que priorizar, e eu vou mais além. É a questão mesmo da busca a Deus pelos integrantes da família. Porque nem sempre é possível juntar mesmo. Às vezes quando um está entrando, o outro sai de casa. Mas por que é importante? Ali, cada pessoa, cada filho, cada cônjuge, né? Os cônjuges, os integrantes da família, poderem ter as disciplinas espirituais. Então, a bênção do relacionamento com Deus, uma família bem-aventurada, ela vai buscar um relacionamento com Deus, buscar a Deus, ela vai fazer de Bíblia e de oração disciplinas espirituais constantes na vida dela. Há um segundo aspecto aí, um segundo relacionamento, que é a bênção do relacionamento com o trabalho. A bênção do relacionamento com o trabalho. O versículo 2 diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então, o trabalho como bênção de Deus para a família, de fato é. Eu falando há pouco tempo atrás, né, sobre esse salmo aqui, eu já vi gente dizendo assim que o trabalho é fruto do pecado. Quando Deus pôs lá Adão, né, na queda, quando Adão e Eva pecaram, e aí o nosso Deus chegou lá e disse: olha, agora você vai trabalhar, né, vai ser penoso o trabalho. Não, antes ele já regava o jardim. Ele não era ocioso no Éden. Né? Às vezes a ideia de que alguém pode pintar na mente era um Adão lá debaixo das macieiras, debaixo das árvores frutíferas, de perna cruzada, de braços cruzados, né? Só ali no ócio. Não, ele tinha o dever de cuidar do jardim. Ele era um zelador ali daquele local. E o trabalho não veio como penalidade. O trabalho não o trabalho dentro das condições de trabalho que precisam ter, não um trabalho de exploração, como ocorreu na Revolução Industrial, né? Para o pré-Revolução Industrial. Crianças, inclusive, trabalhando, e pessoas trabalhando cerca de 14, às vezes 17 horas. Gente. Isso num regime como é que se chama? De jornada de trabalho de 12 horas, mas a pessoa tem que folgar no outro dia o quê? 40, chega a 48 horas, não? 36 horas, pois quer dizer, um dia e ainda mais outro tanto. Então, as condições de trabalho, elas precisam ser respeitadas. Por isso que hoje nós temos a consolidação das leis do trabalho, CLT, etc. Para os empregados, né, CLTistas e outros. Então, o trabalho não foi penalidade de pecado, coisa nenhuma. Ele é honroso. O trabalho honra o ser humano. Ele honra. Eu costumo dizer que dentre os trabalhos, né, nós temos, na visão grega, era de que o trabalho braçal não era bem visto, né? O trabalho intelectual, porque os gregos eram afeitos à questão da filosofia, né, do pensamento. Então havia uma casta, né, dos filósofos que eles olhavam o trabalho braçal como algo de pouca importância, né? E ao contrário, hoje a gente precisa ter essa bênção presente em nossas vidas. Não adianta também, por outro lado,
trabalhar muito e perder a maior propriedade, o maior patrimônio que nós temos, o maior bem que nós temos, que é o quê? A família. Né? Tem pessoas que elas têm eu não diria nem desenvoltura, é aquela imprudência mesmo de se mergulhar no trabalho para alcançar um status, e até o argumento é forte, para trazer o quê? Trazer conforto à família. Mas traz um conforto, de certa forma, financeiro, mas traz a ausência de casa, que poderia ser equilibrada, traz as questões voltadas para um risco que se corre pelo grande período que fica longe de casa, longe do cônjuge. Enfim, irmãos, às vezes não adianta também trabalhar tanto e perder o maior bem que nós temos. É preciso um equilíbrio aí, né? É preciso uma prudência, mas o trabalho é bênção de Deus na vida da família. Imagina a pessoa sem trabalho hoje, sem poder ter uma renda, né? Alguém que enfrenta um desemprego já com uma idade considerável, né? Então, há uma aflição enorme na vida dessa pessoa. Alguns entram, é porque o cristão deve encarar de forma diferente, mas aqueles que não são crentes, ou às vezes não sendo crentes, tendo a maturidade de buscar se capacitar melhor, porque hoje já existe no mundo do trabalho situações diferentes das situações, das funções de trabalho que se tinha antes. Muito diferente. E a busca da capacitação vai exigindo para que a pessoa tenha, para que ela conquiste o seu lugar ao sol. Mas a bênção do relacionamento com o trabalho é o segundo aspecto desse salmo. Terceiro, versículo 3, a bênção do relacionamento conjugal. Versículo 3 aí tem isso: tua esposa será como a videira o quê? Frutífera. A esposa, né? E aqui, Senhor, que todos os homens pudessem ver que aqui está no singular. A Bíblia, ela não abre brecha para um relacionamento poligâmico. Nunca. A questão do concubinato, lá no Antigo Testamento, foi algo criado pelo homem, pelo próprio contexto cultural da época, né? Uma permissão divina, mas Deus nunca se agradou, porque só trouxe problemas às famílias. Uma prova bem clara disso aí no meio da família, da Bíblia, do personagem, é Abraão. Né? A precipitação de Sara e a concordância de Abraão para ter um filho de uma concubina, que era legítimo na época, mas nunca foi do agrado de Deus, e já diante de uma promessa. E até hoje, embora abençoados são os árabes, viu? Porque eles tem lá os filhos de Abraão, mas eles, vez por outra, não estão se entendendo, não é? E brigam, e discutem, e lutam, porque aquela região ali tem um interesse, além do político, interesse muito econômico. Então, tua esposa será como uma videira frutífera. Videira aqui, irmãos, né, que o vinho provém dela, é símbolo. Quando a gente estuda hermenêutica sagrada, é uma matéria do seminário de teologia, hermenêutica sagrada. O símbolo do vinho é alegria, é felicidade. Não é embriaguez, não, né? Mas é felicidade, é alegria, símbolo da alegria. E essa felicidade conjugal, né, relacionamento conjugal, não deve ser patrocinada por um dos cônjuges só. Não deve só. Às vezes a gente nota em alguns relacionamentos conjugais um levando uma carga pesada maior. É como se fosse imposto a um deles o dever de fazer o outro feliz. E não há relacionamento conjugal que se sustente dessa forma. Inclusive, essa questão de a gente procurar fazer o outro feliz é importante,
mas eu vejo um pouco mais profundo, biblicamente. Casamento a gente entra, mas não é só para fazer o outro feliz, né? Porque no casamento tem sabores, tem muitos, né? Quanto mais tempo e quanto mais as condições forem adversas, mas é uma aliança, um compromisso. E esse compromisso envolve o cuidar, o respeitar, né? O amar. Então, assim, a ideia de fazer feliz o outro é importante, mas ela é muito superficial e vaga dentro daquilo que interessa mesmo nas colunas principais do relacionamento conjugal. O bom relacionamento entre marido e mulher é indispensável à vida familiar. É indispensável. O casal que já começa a brigar, discutir no namoro e vai para o noivado e entra no casamento com aquela guerra, eu não vou nem dizer de cão e gato, porque um dia desse eu vi, né? Cão e gato brincando, né? Então esse negócio, esse exemplo já não serve mais. Mas assim, se mordendo um ao outro. Qualquer coisinha é como se riscasse um fósforo num barril de pó, em 2 barris de pó. Então, um casal em constante atrito não vai gerar um ambiente familiar saudável em hipótese alguma, principalmente na presença dos filhos. Eu já vi comentários de casais e admiro, que é um desafio isso aí. Porque eles tinham que falar um para o outro, e às vezes até discutiam mesmo, mas não na presença dos filhos. A parte lá. Porque os filhos nos veem como exemplos. Eles olham, impressionante, o meu menino de 7 anos, ele só falta entrar no banheiro comigo agora. Né? Porque eu estava naquela fase do grupo, né? Eu vou para o lugar, ele vai. Eu estou no quarto, ele está. Estou na sala, ele vai. Então ele quer ver. E ele fica vendo como eu faço as coisas. Né? Me observando. Meu Deus, é assim são os nossos filhos. Então, o relacionamento conjugal será uma bênção se houver, na realidade, essa esposa para que ela seja frutífera, né? E feliz, ambos possam ter um relacionamento saudável. Mas há um outro, né? Que nós não oramos aqui especificamente, mas está dentro do bojo, do casamento, da família, que é a bênção do relacionamento com a casa, certo? Uma casa. Versículo 3 diz: ela será feliz ali, a videira, aliás, frutífera, a esposa, no interior de tua casa. No interior de tua casa. Irmãos, olha, se eu perguntar aqui qual é o melhor, qual deve ser o melhor lugar para a gente, eu espero que você responda uma coisa: é minha casa, é o meu lar. Nem a igreja. Porque a igreja só será um lugar de bênção, né, saudável, se nós não reproduzirmos desgastes de casa aqui na igreja, que às vezes a gente vê. Tem gente que reproduz o que ela é na igreja, o tempo pouco que nós passamos aqui, e o que ela é em casa. Ela quer reproduzir aqui, e reproduz às vezes. Então, o melhor lugar para nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, é a família. A primeira instituição criada por Deus é a família. A igreja foi criada, a igreja tem a sua importância, mas a igreja é composta de quê? De famílias. Se a família não está bem, a igreja não estará bem. Então, a bênção do relacionamento da casa, no interior da casa. Em algumas famílias, a casa tem sido um lugar de visita. E aí a questão mesmo da correria do nosso tempo. Tem gente que só faz dormir em casa. Porque o dia, às vezes, é cuidando de uma coisa, de outra, trabalho, coisa assim, né? Como o home office, né? A pandemia plantou e já vinha antes, mas a pandemia mostrou a realidade do mundo. Mas ninguém vai estar trabalhando em casa, no ambiente, ali envolvido com as questões domésticas. Por isso que aqueles cultos transmitidos antes da pandemia foi algo excepcional, viu, meu? Porque eu sabia
eu tinha em mente, porque era um desafio em casa, às vezes quando eu não pregava. A gente está participando do culto, mas a gente está lá, cuidando lá de alguma coisa da casa. Era ouvindo lá o culto, né? E alguns foram gravados, mas a gente estava lavando o prato. Como é que pode? A gente não estava focado. Então, a ideia aqui, irmãos, da bênção do relacionamento com a casa é, de fato, um descontrole, às vezes, na administração do tempo. E lidar com o entretenimento. Antes era o quê? A TV. A televisão era um aparelho que ela trazia o impedimento para que a família, muitas vezes, tivesse um relacionamento melhor, um diálogo, uma conversa. Mas alguém pode dizer, não, mas ela não tinha um controle não naquela época, era desligar mesmo dela, né? Não tinha, o controle não estava em nossa mão, estava. Só que quando chegava o horário daquele programa, estava lá a família, todo mundo lá, e não podia um dar um pio, não falar, porque o outro achava ruim, porque estava atrapalhando. Novelas mesmo, irmãos, a maioria delas, porque se alguém me perguntar, pastor, o que é que você acha de novela? Eu digo, depende qual o teor da novela. Porque a maioria que nós temos não presta, não serve, que é passado em novelas. Agora, eu vou chegar ao exagero de dizer que todas as novelas, algumas delas traziam um contexto cultural da época, mesmo com alguma coisa, né, que a gente olhava, mas era possível a família sentar e assistir, tá certo? Não é perfil nosso sermos tão radicais a tudo, porque há um exagero maior. Mas sabíamos, irmãos, que era impedimento no meio da casa. Hoje é o quê? Hoje é o bendito celular que está em sua mão e está aqui na minha frente. Né? A ponto de, às vezes, a gente vê se não ocorreu isso com você já, quem sabe. A gente mandar o WhatsApp para quem está dentro da casa. Já aconteceu isso ou nunca ocorreu? A gente está dentro da casa, um está no quarto, está no outro. Aí, WhatsApp. Mas sabe por que a gente está distante? Por que mandar o WhatsApp? Dentro do mesmo teto ali, a distância de quê? Mínima, de metro de passo, né? Então, Jesus Cristo veio viver em família. E ele priorizou lá até os 30 anos dele. Ele começou o seu ministério com 30 anos, até porque também tinha uma lei romana, já que eu vi um tempo atrás, que só permitia morrer de cruz pela lei romana, não é? Com 30 anos, acima de 30 anos. Essa lá, alguns Césares malucos, né, não cumpriram. Entre eles Calígula, né, eles não observaram, doidos, malucos. Então morria criança, mas a lei romana dizia que só podia ser crucificado quem tinha acima de 30 anos. Então Jesus esperou chegar a 30 anos para que ele pudesse, aos 33 anos, né, ele ter morte de cruz. Mas antes disso, ele viveu em quê? Em família. Ele priorizou a família. O ministério dele, ele andava para lá e para cá, né? Perambulando pelas aldeias, pregando o evangelho, ensinando nas cidades, aldeias, povoados. Mas qual era o ambiente por excelência do Cristo, de Jesus? Dentro das casas. Ele entrou na casa de Pedro, que domingo, se Deus permitir, vou falar, né? Quando ele entrou na casa de Simão Pedro, ele tinha em Betânia uma família, Lázaro, né, Marta e Maria, que ele ficava hospedado lá. Ele foi para a casa de Simão leproso. Então, ele foi para a casa de Zaqueu. Cristo, ele priorizou a família, priorizou a casa, o lar. E o lugar que ele mais frequentou foi o ambiente familiar, sem dúvida. Nós percebemos isso no Evangelho. E aí nós vamos, então, para o último aspecto do Salmo, versículo 3, a parte dele, né? Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda de onde? Da tua mesa. Teus filhos como rebentos da oliveira, ao redor da tua mesa. O salmista aqui escreve relacionamento entre pais e filhos como um momento de confraternização ao redor da mesa. Olha que coisa boa. Agora deixa eu fazer uma pergunta e eu faço para mim também. Não é? Qual foi a última vez que a sua família
Não importa se tem só os dois lá, marido e mulher. Mas sentaram para fazer uma refeição. Ou sentaram com os filhos. Quando os filhos ficaram, porque alguns filhos já bateram asas, né? Mas sentar, pelo menos, olha que coisa. Isso era antes, eram todos os dias. Hoje, aos domingos, pelo menos. Sentar aquele almoço. Que não era só no dia das mães. Qual foi a última vez? Lá em casa a Sônia puxa muito meu orelha, né? Me chama muita atenção, porque às vezes eu boto a refeição, é um lanchezinho, a gente vai para onde geralmente? Para frente do notebook. Né? Notebook, não, deixa aqui que eu estou fazendo para não perder tempo, né? Senta aqui, para um momento, aí tem que obedecer, né? Às vezes eu não sou tão obediente assim, não, mas irmãos, é uma riqueza. A refeição de família que antes as famílias... Não é saudosismo, não. E se for saudosismo, é um saudosismo bom. Que a gente, pelo menos, a gente tem que priorizar. Parar, a ideia aqui é parar. Às vezes tem famílias, e aí, graças a Deus, eu penso que é uma minoria. Foi Deus, né? Às vezes, além da refeição, tem outras coisas que são ali tratadas na mesa, né, que elas não convêm. Até o que ocorre na igreja. Eu não sei se eu sou jantado também e outros pastores lá no meio da refeição, porque tem famílias que os pais imprudentemente trazem para a mesa de refeição ou trazem para dentro da casa, né? Olha, o pastor fez aquilo lá, e o pastor é isso, o pastor é aquilo. Isso fica ouvindo ali, ó. Estou dizendo dos maiores, não, os menores. Pastor, que ideia vai ter de pastor? Eu vi, vou dizer o nome, porque é conhecido de alguns aqui, e é para o bem. É um testemunho. Um dos filhos da irmã Ana Fontes, né, o Júnior. A gente se encontra, vez por outra, levando e trazendo os filhos lá para o Americano Batista. No caso dele, não sei se é filho ou neto, viu? Porque o Júnior não é novo, não. Aí, uma vez eu parei. Aí, Júnior, rapaz, saudade de sua mãe, já foi para o céu, mas vez por outra eu paro. Ele disse, pastor, graças a Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa, que minha mãe eu nunca vi minha mãe trazer assunto da igreja que tinha lá, de desgaste às vezes, uma coisa ou outra, e ela falar mal de ninguém dentro de casa, na igreja. Não falava. Ela só falava, era louvor, né? E quem conheceu Ana Fontes aqui, eu disse também não, porque, dentre outros, viu? Ninguém fica com ciúme, não. Tivemos várias mulheres virtuosas. Mas isso me chamou a atenção, porque hoje tem famílias que não fazem isso, imprudentemente. Né? O comentário que gira no meio da família e na mesa, né, é que ocorreu, que ocorreu daquela forma, e deveria, e se fala mal muitas vezes daquilo que ocorre no meio da igreja. É um mau testemunho para os filhos menores. Nós sabemos, irmãos, a importância do relacionamento com os filhos. Sabemos, eles são como rebentos da oliveira, videira e oliveira, junto com romã, e a romã um pouco menos, mas videira e oliveira muito mais, frutos indispensáveis para o sustento, a culinária dos hebreus, dos judeus. A videira produzindo vinho e a oliveira produzindo azeite, que tinha várias utilidades, não era só na comida, era que o judeu usava também no corpo, somente na antiga aliança, né? Colocava até alguns dos cabelos, né? Devido ao tempo ressecado dos pés, aquelas terras secas da Palestina. E aí nós vamos, irmãos, a algumas considerações finais. Aí tem os pregadores hoje que dizem assim, posso ouvir um amém? Né? Quando já assim, os finais, né? Considerações finais, está chegando a culminância, né? Posso ouvir um amém? Considerações finais. Relacionamento, irmãos, é algo que não se faz sozinho. Né? Se for sozinho, não é relacionamento. Então, é no meio da família. No meio da família. É um com o outro. Por isso não adianta colocar culpa uns aos outros na família.
Ah, foi culpa de quem? Não foi culpa do esposo. Foi culpa de seu pai, foi culpa de sua mãe, foi culpa do filho lá. E os filhos colocam às vezes culpa do pai. O pai coloca, os pais às vezes colocam nos filhos. É um ambiente de acusação que é dele. É dele. Quando o Senhor Deus procurou lá Adão, o que é que você fez, rapaz? Eu não disse que não era para desobedecer, ali tinha tantas árvores aí para você desfrutar. Como é que você vai desobedecer? Ele disse, não, a culpa não é minha, não. A mulher que tu me deste, essa mulher aí foi que me fez pecar. Então a culpa é dela. Né? E aí vai para ela e diz, não, a serpente como não tinha, foi usada, né? A serpente foi usada. Então a serpente não teve o que falar, não era dizer, não, a culpa foi de Satanás que usou meu corpo. Então não há o que buscar culpados. Eu já vi alguns adolescentes, filhos de crentes, dizendo, não, meu pai, ele é culpado porque eu sou assim, revoltado. Olha, tem algumas coisas que dá vontade, irmão, de dizer. E além, às vezes até se a gente tiver a prudência, o equilíbrio, para conciliar, e a gente perder as estribeiras, né? Porque muitas vezes os pais fazem tudo. Hoje os nossos filhos, os netos dos irmãos, casam em condições melhores do que você casou. Eu vejo gente casando, tendo já um carro, tendo um apartamento, tendo já as condições que lá os pais não tinham. Vão para o exterior, uma viagem para o exterior, paga pelos pais. Quando alguns aqui, a viagem não era para o exterior, não, era para o interior. Para a casa do avô, da avó, né? No interior, no sítio. Mas os filhos vão para o exterior, paga. E aí, quando ocorre algo errado, a situação de lidar com as dificuldades, não é porque meu pai e minha mãe, porque meu pai e minha mãe. Seu pai e sua mãe fizeram o que podiam e o que não podiam. Então, há uma culpa, né, que é colocada. Os pais, atenção pais, aqui ninguém fez isso, ninguém faz isso, não Jesus. Aí quando o filho está distante da igreja, não, o culpado é a igreja. Já ouvi, esses ouvidos aqui já ouviram. Culpado é a igreja lá, porque... Não é uma questão de culpa. É uma questão de desgastes que nós abrimos portas, brechas, para que as situações ocorram. E por último, irmãos, a solução para sarar os relacionamentos familiares é o quê? Um batismo de amor. Mas, com todo respeito aos irmãos presbiterianos e os que trabalham com a aspersão, né? Mas não é batismo, esse batismo de amor que eu estou falando aqui não é um batismo por aspersão, é um batismo por imersão. Batismo batista, né? De outras, mergulhar mesmo, imersão no amor, né? Batismo de amor, batismo de respeito, batismo de cuidado do culto, batismo de amor. Senhor, batiza-nos. Convenhamos, irmãos, eu sei os irmãos, mas antes eu via mais no meio da igreja aquela coisa, até no nosso meio batista, meio mais, né, histórico. Alguns irmãos falando sobre o batismo do Espírito Santo, então, parece que a coisa diminuiu, né? E aí eu trago isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos, na realidade, de um batismo de amor, de um batismo de respeito mútuo, um batismo de cuidado mútuo, né? Estou deixando de lado o que nós entendemos como batismo do Espírito Santo, que não é segunda bênção para nós, né? Mas é o enchimento, a busca pelo Espírito Santo dentro do processo de santificação. Mas, ó Senhor, batiza-nos com amor, que nós possamos mergulhar no amor. E esse amor genuíno, não é um amor falacioso, não. Amor genuíno. E aí nós vamos ter famílias mais saudáveis, né? Vamos ter relacionamentos saudáveis no meio da família. Que essa palavra, pela graça e misericórdia de Deus, né, sirva aqui de exortação para todos nós, de cuidados, né, que nós precisamos ter no meio da família. Não é fácil não, irmãos. Não tem sido fácil. Não foi, não é?
não está sendo e lá na frente não vai ser. Vai ser mais difícil. Mas Deus nos dá graça, né, porque duas instituições criadas por Deus, Ele tem zelado. Ele tem velado por elas. E quando Deus vela é porque Ele diz, não vai permanecer. Primeiro delas é a família, né, embora estão criando aí tudo para destruir a família. Né? E segundo, a igreja. Essas duas, a família no plano terreno vai permanecer e a igreja no plano terreno e eterno, ela irá permanecer. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado nessa noite. Agradecemos, ó Deus, por termos a oportunidade e a responsabilidade de podermos explanar esse texto do Salmo 128, que é uma riqueza para nós, enquanto família, enquanto igreja, enquanto casais. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que tem instrumento em Suas mãos para nos moldar. É um instrumento, ela se apropria das condições dela para poder trabalhar no nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que não volta vazia. Que essa palavra ela encontre terreno fértil em cada coração aqui, em cada família aqui representada. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.